Boa noite, igreja. Vamos se colocar de pé? Boa noite, igreja. Agora sim. Que alegria tê-los aqui na casa do Senhor para adorar e engrandecer o nome dEle. Nesse terceiro dia, né? Onde Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e Ele vive. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por termos a oportunidade de estarmos aqui esta noite. Senhor Deus, obrigada por que o Senhor é tão bom, é tão grandioso, Senhor. Obrigada, Pai, pelo livramento, Pai, de cada pessoa aqui, de cada família, Pai, que o Senhor possa ter dado neste dia, Pai, nessa semana. E principalmente, Deus, obrigado por conduzir cada um com segurança até a casa do Senhor. Deus, que os corações aqui estejam preparados para te adorar, Senhor. Que eles estejam, Pai, se sentindo seguros aqui neste lugar, Pai, para colocar em Tuas mãos toda aflição, toda ansiedade, toda angústia, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, comemorar essa data, Pai, porque Teu Filho, Pai, ressuscitou para nos mostrar que Ele está em todos os momentos conosco, Deus. Seja nos momentos de provações, dificuldades, Pai. E nós glorificamos o Teu nome por isso, Senhor. Amém.
poder, honra, glória, força e 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 poder. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Pode não pode entender.
entregou naquela cruz. A morte não pode entender como ele pode vencer aquela cruz. O que aconteceu ao terceiro dia? Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Oh, ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele veio, te espera. Ele venceu a ressuscitou. Te esperamos. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pode entender como ele pode vencer aquela cruz. Vamos juntos. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Oh, ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele veio,
você tem motivos para celebrar, comece a adorar o nome dele, igreja. Só ele é digno, só ele é santo. Nós estamos aqui por causa dele. Não há outra pessoa que nós queremos cultuar nesse lugar. Que toquem as suas harpas e encham as suas taças de orações. Que toquem as suas harpas e encham as suas taças de orações. Que toquem as suas harpas e encham as suas taças de orações. Que toquem as suas harpas e encham as suas taças de orações.
com seus olhos de fogo, cabelos como a neve, seus pés como um latão, sua voz como um trovão, com seus olhos de fogo, cabelos como a neve, seus pés como um latão, sua voz como um trovão, com seus olhos de fogo, cabelos como a neve, seus pés como um latão, sua voz como um trovão, com seus olhos de fogo, cabelos como a neve, seus pés como um latão, sua voz como um trovão. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com sua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou, não ficará no céu para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura, Nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou, não ficará no céu para sempre. ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, Ressuscitou, não ficará no céu para sempre. ele não é mais um bebê na manjedoura. Nenhum homem pregado na cruz. Ele morreu, Ressuscitou, não ficará para sempre. Ele vive. ele Ele vive, vive, ele reina, ele reina, ressuscitou, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno, de todo louvor, ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno, de todo louvor, hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode me dominar. ele vive, Ele reina, vamos declarar, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, sobre o trono, só ele
ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só Ele é digno, de todo louvor. Eu quero ouvir a igreja. Ele vive, só a igreja. Ressuscitou, é vencedor. Só as mulheres, está sentado sobre o trono, só Ele é digno de todo louvor, os homens, gente. e Ele reina, ressuscitou, é vencedor. E o que? Está sentado sobre o trono, só Ele é digno de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode me dominar. Só quem tem motivos pra celebrar, aplauda o nome dele. Ele está aqui. Todos reunidos, juntos em um só lugar. Congregar vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio habitar, vamos lá. Aleluia! Só quem tem menos de 100 vai ficar parado. É isso? Bora, vem pra frente. Esse povo aqui vai ter que puxar a galera, eu acho. Corações unidos, juntos em um só lugar, a celebrar agora. Já se ouve os gritos. Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu
que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 eu esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu o meu clamor. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Vamos lá! Ele tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 aleluia. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, irmão. Glórias a Deus, seja muito bem-vindo. Vamos desfrutar da presença do Senhor. Tem que falar com o pastor Anderson para ele ver o que tu quer falar, para ver se ele vai autorizar. Glórias a Deus, gente. Que dia abençoado, que dia extraordinário. Que nós possamos hoje desfrutar da presença do Senhor, nos alegrar na presença de Deus. Que o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma esteja quebrantado na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Para nós cristãos, todo dia é dia de ressurreição. Para nós cristãos, todo dia é dia de renovo, todo dia é dia de comemorar o nascimento do Senhor Jesus. Mas nesse período de Páscoa, nós sabemos que isso avança, que isso vai além, que isso
abre portas para tocar nos mais diversos corações. E através desse culto, através desse momento, eu tenho certeza que Deus levanta aqui luz, a luz de Cristo Jesus, para iluminar as trevas, a luz de Cristo Jesus, através das nossas orações, através da palavra, através da nossa intercessão, através do teu louvor que nós oferecemos ao Senhor, assim como nós cantamos essa noite, que as taças de Deus estão sendo cheias da oração dos filhos de Deus, amém? Amém? E assim o povo de Deus vai avançando, e esses períodos para nós, eles precisam significar sim esse renovo, precisa significar esse renovo de bom ânimo, de força, de ousadia, de coragem. Assim como nós conversamos lá atrás, irmãos, seja você que representa o irmão mais velho da parábola, às vezes a gente cansa, às vezes a gente está em dificuldade, às vezes a gente está em luta, às vezes a gente fraquejou, às vezes nós estamos nos arrastando, ou o nosso coração endureceu, ou nós nos tornamos mais religiosos. Eu te digo, hoje é noite de renovo. Para você que não conhece a palavra, para você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Jesus Cristo vai fazer uma obra na tua vida hoje. Você vai ter um encontro com o Senhor Jesus, e nós estamos clamando para que você entregue a tua alma ao Senhor Jesus Cristo essa noite. Amém? Amém? Vou abrir aqui meu pacote misterioso. Tem um amigo que vai me acompanhar aqui. Esse é o nosso amado que vai nos acompanhar aqui na pregação essa noite. Glória a Deus. Irmãos, esse animalzinho, ele combina com o meu perfil, bichinho meigo, tranquilo, certo? Combina com a minha personalidade, né? Só que não. Pensei em vir vestido de ovelha também, mas ia ficar que nem uma capivara, né? Deixamos quieto. Mas, irmãos, isso é lúdico, mas é para aquele que está vindo a primeira vez, ele nunca mais se esqueça que o Cordeiro de Deus, puro e santo, e enaltecido, e limpo, e verdadeiro, e amável, e bendito, nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele se fez carne, e Ele se humilhou por nós, e Ele pagou o preço, e Ele se ofereceu para nós, como uma ovelha muda indo ao matadouro, e padeceu, e sofreu as chicotadas, carregou a sua cruz, para que nós tivéssemos vida. Ele foi crucificado, Ele foi humilhado, Ele foi crucificado nu, Ele sangrou naquela cruz, Ele passou por todo tipo de humilhação. E em meio à humilhação, em meio a todo aquele sofrimento, Ele diz: Senhor, tenha misericórdia, eles não sabem do que fazem, Deus. Por isso nós levantamos um clamor essa noite. Vamos fazer mais uma canção, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Queremos fazer mais uma canção, Deus, para te adorar neste lugar, para te pedir por almas, para te pedir por almas, Senhor, para te pedir por almas. Que eles tenham um encontro, que eles, Senhor Deus, sejam tocados, ó Pai, por aquele que pagou o preço por nós, Senhor, aquele que se doou por nós, aquele que foi perfeito nessa terra, Senhor, aquele que se entregou para que nós pudéssemos ter vida, aquele que doou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida, aquele que creu, Senhor, que nós pudéssemos, Pai, ser transformados. Ao nosso amado Pai, nós te adoramos, Deus, nós te adoramos. Ao nosso Deus eterno, que creu, que planejou a salvação para nós. Nós encontramos em Ti, Senhor, o perdão dos nossos pecados, ó Deus. Nós queremos nos arrepender dos nossos pecados e te pedir, Espírito Santo de Deus, toca nessas casas, Senhor, nesses apartamentos.
Arranca, Senhor, as pessoas do inferno essa noite, Deus. Espírito de Deus, vai aos lugares, Seu Deus, onde existe mais trevas. Nós te pedimos por aqueles, Pai, que estão atolados no pecado, aqueles que estão sujos pelo pecado, aqueles que estão perdidos, aqueles que não têm mais esperança, Deus. Nós sabemos que o Senhor é aquele que levanta o perdido, é aquele que alcança, é aquele que busca a ovelha perdida, é aquele que ama eternamente. Nós clamamos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua justiça, a justiça de Cristo, não a justiça do homem, não no nosso braço, não na nossa força, mas no amor de Jesus, no poder do amor de Jesus, no poder do Evangelho. Irmãos, lembre-se que nós fomos sacados do inferno, irmãos. O Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Nós temos motivos para dar glória, nós temos motivos para ser gratos. Tira toda a preocupação do seu coração, toda a preocupação do seu coração. Você já tem a vida eterna. O que é um boleto diante da vida eterna, em nome de Jesus? O que é uma doença diante da vida eterna, meus irmãos? O que é uma doença? O que é um casamento com problemas diante da vida eterna? Ele pagou o preço por tudo isso. Nós já vencemos, nós já ganhamos tudo. Alegre-se na presença de Deus, aleluia. Louve ao nome do Senhor, aleluia. Bendito é o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor que te formou, o Senhor que te deu vida. Oh, seja exaltado, Senhor. Seja exaltado. Liderança, tenha liberdade. Liderança, tenha liberdade. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Pode se assentar, meus irmãos. Glórias a Jesus.
Não vai ter sorteio, tá? Fui bem avisado que é para levar de volta, que não é meu, é da minha filha, tem que devolver. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho. Essa é a maior oferta, é a oferta eterna, é a oferta inigualável. Nada se compara ao preço do sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que reina, aquele que criou todas as coisas. Essa é a maior oferta, eternamente a maior e melhor oferta. Nós que conhecemos, irmãos, a palavra a respeito de dízimos e ofertas, e para você que não conhece, a igreja ela anda nesse sentido, da necessidade dos dízimos e das ofertas, para que a igreja se mantenha, para custear a igreja, para que a palavra também tenha maior alcance, para custear o prédio e assim por diante. Você que conhece, né, essa palavra, você que já é dizimista, que é ofertante, você levante a sua mão, as irmãs vão passar, e você, irmão, faça uma oração agora ao Senhor, e peça para Deus te mostrar a realidade dos dízimos e ofertas, o quanto isso é necessário para a obra do Senhor. Nas cadeiras também tem o QR Code, se você quiser fazer uma oferta, tá ali. Pois sei que há fôlego nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Pois sei que há fôlego nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Não se envergonhe, cante esta canção. Pois sei que há fôlego nesses pulmões, louve, louve ao Senhor. Cantando aleluia, aleluia. Nós bendizemos teu nome, Pai, por toda a provisão que o Senhor tem nos dado, pelo alimento, pelas nossas casas, Senhor, pela saúde, e oramos, ó Deus, para que dia após dia, Seu Deus, a Tua bênção, ela seja sobre o Teu povo, que o Senhor dê habilidade, que o Senhor dê inteligência, abra a porta, Senhor, direciona, Pai, cada empresário, cada empreendedor,
cada trabalhador, Senhor, no nome de Jesus, para que a gente possa, Senhor Deus, servir, Pai, a essa comunidade, servir onde nós estivermos, glorificando ao nome de Jesus. Que tudo que estiver nas nossas mãos, a gente faça, Senhor Deus, com capricho, com respeito, ó Pai, sendo cuidadosos, porque tudo que está nas nossas mãos é para a glória do nome de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, só vamos falar um pouco da Páscoa, do significado dessa data. Para nós, discípulos de Jesus, né? É mais um momento para nós renovarmos o entendimento sobre isso. Mas nós precisamos ter sempre isso no nosso coração, em comemorarmos, em sermos gratos diariamente pela ressurreição do nosso amado Jesus Cristo. Todos nesse tempo têm a oportunidade, né, de refletir. Lá fora, essa cultura ela é muito forte a respeito da Páscoa. E mesmo, ainda digo que alguém tenha pensado só no chocolate, tenha se empanturrado de chocolate lá fora o dia todo, em algum momento ele vai parar, ele vai pensar, ele vai refletir, que negócio é esse de Jesus, de coelho, de Jesus, por que a Páscoa é isso, qual é o significado da Páscoa, o que tem a ver uma coisa com a outra, por que do coelho, por que do chocolate, e ali, se ele abrir um espacinho para Jesus Cristo, o Espírito Santo pode encontrá-lo, pode salvá-lo. Assim como no Natal, muitas vezes tem aquela discussão, mas não é a data correta, mas ninguém sabe. Irmãos, mas o mundo inteiro está comemorando o Natal, o mundo inteiro está falando de Jesus Cristo, está falando do nascimento de Jesus. É uma oportunidade extraordinária de almas serem ganhas para Jesus Cristo. Então, nesse tempo agora não é diferente, e que nós possamos também aproveitar para evangelizarmos, para falarmos, inclusive no nosso trabalho, né? Se alguém tiver alguma dúvida, amanhã é tempo de oportunidade, né? Porque talvez amanhã alguém vai reclamar, alguém vai dizer alguma coisa a respeito disso, e nós temos a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Se alguém abrir uma brechinha em reclamar sobre a Páscoa, ou falar alguma coisa sobre a Páscoa, ou levantar algum questionamento, ou falar mal de Jesus Cristo, ou falar mal da igreja, a gente tem ali a oportunidade de sermos instrumentos de bênção, não para bater, não para repreender, não para brigar, mas sermos instrumentos de bênção em semear. A maior teologia de todas, a teologia mais completa de todas é: Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele viveu, morreu e ressuscitou para que nós fôssemos salvos. Essa é a teologia completa. Não precisamos saber de Gênesis e Apocalipse. Se nós falar para alguém isso, cara, Jesus te ama e morreu e ressuscitou por ti, está perfeito. Essa é a palavra, essa é a semente. Quantos de nós fomos curados dentro da congregação, num abraço, e a pessoa dizer: Jesus te ama, né? Eu lembro muito da irmã Jane, que estava aqui agora adorando, que a Jane sempre fez muito isso, cara, na simplicidade dela. Olha a quantidade de palavras: Jesus te ama. E ali o Espírito Santo nos tocava, nos quebrantava, nós éramos curados, porque não se trata de palavras simples, mas do poder do Evangelho, do poder do nome de Jesus Cristo, daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Amém? Amém? Então a Páscoa é um período muito importante. Lá em Êxodo, no capítulo 11 e 12, eu vou pedir mais uma aguinha, por favor. Em Êxodo, no capítulo 11 e 12, a gente vê ali que é instituída a Páscoa, né? Eu não vou me demorar muito, gente, vou tentar ser o mais rápido possível. Promessa de quem prega, às vezes, é difícil de cumprir, mas eu vou tentar ser curto na pregação hoje. A minha esposa foi um anjo de candura, né? A gente conversando a respeito do que eu ia pregar, ela foi bem tranquila comigo. Ela disse: não te enrola, prega, fala sobre o amor de Jesus, sobre a crucificação, e não te enrola muito na palavra, entrega a mensagem. Então eu vou tentar obedecer a minha esposa e fazer isso aí. Então lá em Êxodo, no capítulo 11 e 12, nós vemos, irmãos, que a última praga sobre o Egito, quando Moisés estava ali começando a liderar o povo para a saída, a última praga é a morte dos primogênitos. Então Deus disse que passaria o anjo da morte e todo primogênito morreria. Muito obrigado. Todo primogênito do Egito morreria.
né? Desde o filho de Faraó até o filho da serva mais simples e inclusive o primogênito dos animais. Então Deus deu uma ordem muito simples, para que o povo de Deus não padecesse, teriam que sacrificar um cordeiro, pegar o sangue e passar na porta, né? Passar nas laterais e passar em cima. Provavelmente era ali a madeira, né? Então passar o sangue no madeiro. Sempre que nós olhamos para o Antigo Testamento, irmãos, eu te convido a fazer tentar fazer a seguinte leitura. O que tem a ver esse Antigo Testamento, o que tem a ver esse livro com Jesus Cristo? Todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Jesus é o centro da palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia, todo o contexto bíblico explicado teologicamente, tudo que está na Bíblia aponta para Jesus Cristo. Jesus é a rocha, Jesus é o maná, Jesus é o libertador, a figura de Moisés, de José, são todas figuras, todos os tipos de Jesus. Tudo isso está apontando para Jesus Cristo. E aqui não é diferente do Antigo Testamento. Aqui então, quando Deus deu essa ordem a Moisés, e Moisés disse ao povo, ali o Senhor estava apontando para o Messias que haveria de vir, estava apontando para Jesus Cristo, para aquele que morreria, aquele que daria o seu sangue para que nós fôssemos libertos. Amém? Então esse é o contexto de Êxodo, capítulo 11, versículo 12. Então esse sacrifício do cordeiro, o sangue nas portas, ali na verga da porta, protegeu o povo de Israel. Então ali diz que não houve uma morte sequer sobre o povo de Israel, e a partir dali, então o faraó se quebranta e liberta o povo de Deus. Amém, gente? Então, desde o princípio, o significado desse sacrifício, isso está apontando para Jesus Cristo e está falando de libertação. Está falando de nós sermos livres do pecado. Está falando de nós vencermos a morte. Desde o Antigo Testamento, o Senhor desenhou isso, o Senhor apresentou isso, o Senhor contextualizou isso na prática, para apontar para Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 1, versículo 29, João 1, 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui é João Batista que avistou a Jesus Cristo caminhando, vindo em direção ao Jordão. E ali então o grande profeta, o grande homem de Deus, João Batista, declarou isso, que esse era o Cordeiro de Deus. Ali estava o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então aqui é a confirmação. E em toda a palavra de Deus, Jesus é aquele que cumpriu a lei, é aquele que cumpriu as profecias. Todas as profecias a respeito do Messias, a respeito do Salvador, todas elas Jesus Cristo cumpriu. Então, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em João 3,16, como a gente viu aqui, diz o seguinte: porque Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra a morte eterna, mas tenha vida eterna. Irmãos, isso é simples. Isso é poderoso, isso é eterno, isso é uma verdade eterna, mas é simples e nós precisamos carregar essa simplicidade do Evangelho no nosso coração. Isso precisa arder no nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer que todo aquele que confessar com a boca e crer no seu coração será salvo. É assim que os assembleianos começaram a ganhar milhões e milhões de vidas no Brasil. Fazendo um chamamento e pedindo para pessoas repetir uma oração. É assim que eu fui ganho para Jesus Cristo. É assim que a maioria de nós foi ganhos para Jesus. Então hoje nós temos uma suposta teologia que tenta combater isso, como se isso não fosse válido. Eu fui salvo assim, como que isso não foi válido? Quantos milhões de pessoas foram salvas assim, através do chamamento, e as pessoas repetindo aquela oração, e ali o Espírito de Deus sim entrando, Jesus fazendo morada nessas vidas. Então sim, aquele que crer no seu coração e confessar com a sua boca será salvo, porque isso é a palavra de Deus. Esse é o princípio da salvação, essa é a porta de entrada.
crer no nosso coração e confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então não é algo simples, irmãos, e nós não podemos duvidar disso. E toda oportunidade nós temos que tentar semear isso no coração da pessoa. E muitas vezes, irmãos, aquilo vai demorar anos para frutificar. A nossa grande luta é que nós queremos ver com os olhos carnais os frutos. Nós queremos ver a transformação da pessoa, nós queremos ver a pessoa santificada, nós queremos ver a pessoa parar de ir para a noite, parar de ir para a balada, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Mas nós precisamos crer no poder do Evangelho. E muitas vezes essa aposta, esse acreditar, esse encorajamento, ele vai exigir de nós fé por muitos anos. Vai exigir de nós que nós continuemos a orar, a clamar pelaquela vida, acreditando que aquela semente que você plantou, ela vai germinar. Acreditando que a oração que ele fez foi verdadeira, foi real, foi do coração. Irmãos, se nós que estamos em Cristo há anos e anos, nós ainda tropeçamos, e a própria palavra de Deus diz isso, que aquele que diz que nunca peca se faz mentiroso. Se nós tropeçamos, se nós falhamos, se nós pecamos, quanto mais alguém que recém está vindo, quanto mais alguém que recebeu uma oração, quanto mais alguém que confessou a Jesus. Então, irmãos, isso também serve para nós não desistirmos, mas acima de tudo isso está o amor de Cristo Jesus. Não é uma desistência murrinha, incomodativa, ficar batendo, ficar incomodando, ficar xingando, ficar cutucando, até que a pessoa, irmãos, às vezes essa religiosidade, ao invés dela trazer a pessoa, ela afasta a pessoa. Quem é que gosta de pessoa incomodativa? De pessoa murrinha, de pessoa que fica cutucando toda hora? Mas isso não pode fazer, mas aquilo também não. Mas está fazendo isso aí, não é de Deus. E o que nós estamos fazendo é de Deus? Será que as nossas atitudes são de Deus? Será que a forma que nós estamos agindo é de Deus? Eu quero o bem dela, mas tu quer o bem dela à força? Tu quer forçar uma pessoa a ser salva, sendo que o próprio Senhor não faz isso? Sendo que o próprio Senhor nos convida a vir a Ele? Sendo que Ele já morreu eternamente por nós, Ele já nos deu vida, mas nós precisamos dar uma resposta em dizer sim, eu aceito, eu quero, eu creio que Jesus é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Então, irmãos, não é religiosidade, não é por obrigação, não é por força, mas é pelo amor de Cristo. E o amor exige paciência, benignidade, bondade, lavar os pés, servidão, dedicação. Exige que a gente se humilhe, ainda que o outro seja orgulhoso, carnal, ainda que ele ria na nossa cara. E isso é justiça. A justiça de Cristo é a nossa humilhação. Nós somos justificados por Cristo, e agora nós servimos como Ele serve. Isso é justiça, isso é viver a misericórdia, isso é sofrer o dolo, isso é estar disposto a perder para que o outro possa ganhar. Porque, irmãos, eu repito, nós já ganhamos tudo. Nós já temos a vida eterna, nós já cremos em Cristo Jesus, nós já estamos salvos eternamente, nós já vamos viver o melhor da terra que está por vir, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus. O que mais nos falta? Então, irmão, nós não podemos permitir que os nossos olhos carnais nos tirem disso, sempre querendo mais e mais e mais e mais, correndo atrás de mais, mas mais para quê? Ainda que, irmão, sim, eu sempre repito isso, Deus tem o melhor dessa terra para nós, e nós precisamos sim nos dedicar, nos esforçar, ter o melhor para a nossa família, e Deus é abençoador nisso, Deus é presenteador nisso. Precisamos sim lutar para sermos competentes, nos qualificar e assim por diante. Mas isso não pode nos tirar, irmãos, essa verdade de Cristo Jesus. Nós estamos aqui para ganhar almas, estamos aqui para semear a palavra. Glórias a Jesus Cristo. Eu vi o irmão ali agora, Alexandre, e lembrei, cara, quão lindo é aquilo, quão lindo é um pagode para Jesus Cristo. Irmãos, eles usam da cultura, de tudo, o mundo usa da cultura para arrancar os nossos filhos do Senhor, eles fazem de tudo para deturpar a palavra, eles usam de tudo da cultura. E o que nós estamos fazendo? Como que nós vamos agir? Seja com rock, seja com teatro, seja com dança, desde que aquilo esteja para a glória de Deus, para serviço do Senhor. Irmãos, Deus nos fez criativos e inteligentes.
Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu habilidades e derrama dom sobre as nossas vidas. Lembrei da irmã com a pipoca. Irmã, aquilo é abençoador. Meu Deus, aquela fila nunca mais terminava. Glórias a Jesus. Talvez as pessoas não vão lembrar muito, mas vão lembrar que elas ganharam pipoca de graça, ganharam cachorro-quente. O que era? Era um evento da igreja. E tinha também uma música boa lá. Glórias a Jesus. E já que eu entrei nesse assunto, eu vou fazer aqui um corte, fazer um parênteses. E eu preciso dar os recados. E vamos começar pela praça. Amém? Que eu tinha me esquecido de todos eles. Vou abrir um parênteses aqui. Bora! Ô irmão, uma salva de palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Irmão, rapidamente só queria deixar uma palavra de agradecimento por cada centavo, por cada investimento, por cada trabalho realizado lá. O pastor antes, no domingo que vem, vai fazer uma prestação de contas. Ele vai trazer aqui, né, aquilo que foi arrecadado, aquilo que foi gasto, para o que foi. Ele vai trazer uma explicação e nós vamos ter aí um momento de honra para os irmãos que trabalharam, que se dedicaram também. Glórias a Jesus. Próximo aviso, por favor. Glórias a Deus, irmãos. No próximo sábado, às 19 horas, nós temos o culto dos homens. E que a gente possa vir aqui para sermos edificados pelo Senhor. O nosso amado Bispo Sérgio estará aqui trazendo uma palavra para nós. Glória a Deus. Glórias a Deus, nós temos, irmãos, o nosso encontro dia 18 e 19 de abril. Glória a Deus. Salva de palmas, pode aplaudir. É para aplaudir de pé. Glória a Deus. Irmãos, se prepare, se organize e invista na sua vida espiritual. Vai ser um período tremendo, nós estamos nos preparando, um momento muito forte espiritualmente. Não fique de fora, invista nisso, invista nas coisas do reino de Deus. Às vezes a gente gasta aí um valores, vai ser R$120, certo? R$130. Irmãos, às vezes a gente gasta, sei lá, esse valor em 2 lanches, gasta esse valor numa peça de roupa, e o que nós podemos colher nesse momento são coisas eternas. O que impede de nós recebermos dons lá nesse encontro? O que impede do Senhor abrir portas lá nesse encontro? De nós sermos libertos, de nós sermos transformados, amém? Então nós temos esse encontro dia 18 e 19, pagamento até dia 12, certo? Se organize para isso e ainda pode ser parcelado. Aquele que quiser parcelar em até 3 vezes, em até 3 vezes, é só procurar ali algum líder, falar com o pastor Anderson vai organizar ali para fazer isso. Amém? Eu vou voltar aqui, irmão, se eu deixasse para o final, depois tem ceia, daí é que não ia sair mais nada. Então, vamos abrir lá em João, no capítulo 19, 17 e 18. Por que Jesus, ele precisou ser crucificado? João 19, 17 e 18. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. 18.
Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Irmãos, por que foi necessário que Jesus fosse crucificado? Então lá em Deuteronômio a palavra vai dizer que todo aquele que fosse pendurado no madeiro, que fosse crucificado, se faria maldito, seria maldito. Jesus foi aquele que foi amaldiçoado, que tomou o lugar de maldição no nosso lugar. Foi aquele que tomou o lugar de maldição, porque nós recebemos essa maldição no sentido do pecado, na queda de Adão. Então essa maldição que estava sobre nós, isso Jesus tomou sobre ele na cruz do Calvário. Então é por isso que foi necessário que Jesus fosse crucificado. Vamos abrir lá em João, capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. 39. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. 41. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Próximo. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo. Aqui Jesus, ele diz que estava consumado, ele entregou o seu espírito. E nós sabemos então que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Ele se fez maldito e pagou a dívida que estava sobre nós. Essa dívida do pecado, a dívida da maldição, essa guerra, essa briga que nós tínhamos com o Senhor. Porque Deus é santo, o Senhor é santo. E através do pecado de Adão, a maldição, esse mal estava sobre toda a humanidade. O apóstolo Paulo vai dizer que porque um pecou, todos pecaram. O apóstolo Paulo vai nos explicar que o primeiro Adão é aquele que desobedeceu e pecou, e esse pecado entrou na humanidade. Mas o segundo Adão, falando a respeito de Jesus Cristo, é aquele que foi perfeito, é aquele que cumpriu toda a lei, é aquele em quem não houve dolo, aquele em quem não houve pecado, aquele que foi santo. E esse sim, foi aquele que morreu por nós. Esse foi o que pagou o preço pelos nossos pecados. Irmãos, eu quero dizer com isso, que se você entender no teu espírito isso, que Jesus Cristo, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, pelo teu pecado, nunca mais você vai aceitar algum tipo de acusação. Como eu disse antes, irmãos, nós vamos pecar, de alguma forma nós vamos errar. O que Deus espera de nós é que nós não vivamos em pecado. O apóstolo Paulo nos diz que aquele que encontra o Senhor Jesus, aquele que se converte, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais. Então o apóstolo Paulo está falando sobre metanoia, transformação de mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, uma transformação
que vem a partir de nós cremos no Senhor Jesus Cristo e cremos que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Porque tem irmãos que entram no looping e constantemente, às vezes eles estão muito bem, daqui a pouco eles estão muito mal, eles estão muito bem, daqui a pouco estão muito mal. Eles ficam aceitando essa acusação do inimigo. Irmãos, certamente eu e você não seremos perfeitos. Antes do Senhor voltar, nós não seremos. Aí quando o Senhor voltar, nós teremos sim esse corpo transformado num corpo de glória. Aí sim nós estaremos com o Senhor em perfeição. Aí nós o conheceremos como Ele nos conhece. Aí nós seremos transformados por completo. Mas até lá, irmãos, não aceite a acusação do inimigo. Nós não somos aqueles que vivem em pecado, mas vai acontecer de uma forma ou de outra por causa dessa raiz, por causa da nossa humanidade. De alguma forma nós vamos errar, através do que nós olhamos, através do que nós pensamos, através do que nós falamos, e o caminho é muito simples de retorno. Às vezes eu vejo, as pessoas elas permitem que o inimigo fique pisoteando naquilo, e as pessoas vão se arrastando meses às vezes, com dificuldade de encontrar perdão. Irmãos, o caminho é rápido. Pecou, o quanto antes, volta para Jesus, faz uma oração, pede perdão e segue. Segue indo no culto, segue indo na célula, segue pedindo ajuda. Não permita que o inimigo fique fazendo essa confusão. Isso vai roubando as nossas fés, vai roubando a nossa fé, vai roubando a nossa esperança, vai nos enfraquecendo. Junto com isso, irmãos, encontrar perdão aos pés de Cristo. Extremamente importante nós nos perdoar. Eu fico doido com isso. Como que tem gente que não consegue se perdoar? Quando você não se perdoa, irmão, é como se você estivesse acima de Deus. Porque se o Senhor te perdoou, quem é você para não se perdoar? Aquele que é santo, que é o Criador, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele te perdoou. Por que você não se perdoa? Fica carregando esse peso, fica carregando, irmãos, essa dificuldade. Como é difícil andar quando nós estamos amargurados. A palavra de Deus nos diz que a amargura, ela impede a graça de Deus. Então veja que se você mesmo não se perdoar, você não buscar esse perdão e se perdoar, irmão, você vai carregar esse peso da amargura. Isso impede o agir de Deus. A graça de Deus é agir do Senhor ao nosso favor, sem a gente merecer. Então a graça é o Senhor nos impulsionando, o Senhor soprando, o Senhor agindo, o Senhor abrindo portas, o Senhor curando, o Senhor nos fortalecendo. Isso é a graça do Senhor, mas muitas vezes nós somos aqueles que impedem. Se livre disso, irmãos. Nós precisamos renovar esse entendimento do nosso espírito, orar, como a palavra de Deus diz, para que o Senhor testifique do seu espírito no nosso espírito. Pedir para Deus testifique a verdade da palavra e declarar essa palavra muitas vezes para nós mesmos, repetir, fazer exercícios, repetir na frente do espelho, falar para você, falar alto, que Cristo te perdoou. Irmão, só o falar o nome de Jesus, os demônios saem, os demônios se espantam. Uma realidade espiritual, isso é real, isso é espiritual. O inimigo das nossas almas, a palavra de Deus diz que ele como um leão está a nos rodear. Declare o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, é autoridade, é vencedor. O Senhor disse que no nome dele nós faríamos coisas maiores. Então, irmãos, deixa eu entrar mais um pouquinho nisso aqui. Irmãos, a igreja, ela muitas vezes foi marcada por falar muitos termos evangélicos, né? Muitas vezes dá muito aleluia, muito glória a Deus, fala tudo é Jesus, tudo é Jesus, tudo é Jesus. Mas às vezes a gente entra numa contracultura e para de fazer isso. Mas nós não somos cristãos. Aleluia não está na palavra, glória a Deus não está na palavra. A glória do Senhor, o Senhor não nos ensina a dar glória, a dar louvores, a levantar nossas mãos. O Senhor nos ensina a desfrutar do nome de Jesus. Então nós não podemos permitir que essa contracultura também nos tome. Claro que nós temos o discernimento. Nós estamos conversando com a pessoa lá fora, talvez ela não entenda, se nós ficar cheio de jargão crentez. Mas também, irmão, nós não podemos deixar de falar aquilo que é nosso. E muito menos de deixar de falar o nome de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, tem que ser renovado em nós. E também nos jovens.
nos ajudem nessa missão. Isso precisa estar incutido no coração dos jovens, enraizado nos jovens, porque essa contracultura ela vai tomando espaço, e ela vai sequestrando devagarinho. Então muitas vezes nós estamos cheios de gírias, cheios de falácias, mas nós perdemos, irmãos, talvez a nossa cultura muitas vezes, nós perdemos isso, né, que hoje nós chamamos essa raiz. Então, irmãos, sim, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é libertador. Nós precisamos usar isso, orar isso constantemente, e não aceite de forma alguma a acusação do pecado, uma vez que você creu em Jesus Cristo. E a gente ainda tem um último problema, que é a morte. Aqui nós lemos e nós vimos a morte de Jesus Cristo, o sepultamento de Jesus. Vamos abrir lá em João capítulo 20. João capítulo 20, eu vou ler só de 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com você. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Amém, irmãos? Então aqui nós temos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, isso é tão caro, é tão rico, a ressurreição de Jesus é tão valoroso, que é como que se a nossa fé estivesse pendurada nisso. Paulo nos explica que nós dependemos disso. Paulo diz em 1 Coríntios, se nós não cremos na ressurreição de Jesus, a nossa fé é vã, a nossa fé é vazia. Se nós não cremos na ressurreição de Jesus, nós não temos esperança na sua volta. Se nós não cremos na ressurreição de Jesus, nós não vamos ser salvos. Então, crer na ressurreição de Jesus é o que nos salva. Crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, ressurreto, é o que nos salva. E a nossa fé está pendurada nisso. A nossa fé está sobre isso. Então, irmãos, viver isso, pedir para o Senhor, mais uma vez testificar no nosso espírito. Você crê na ressurreição de Jesus, irmão? Amém? Glória a Deus. Você crê na ressurreição de Jesus? Porque às vezes, irmão, nós temos situações que nós estamos conversando com os irmãos, ministrando com os irmãos, parece que os irmãos não creem, parece que os irmãos perderam a fé, parece que os irmãos enfraqueceram, e às vezes não são pessoas novas na caminhada, mas é isso que nos renova, é isso que deveria nos dar esperança. Assim como nós cantamos aqui essa noite, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, nós exaltamos aquele que há de vir, aquele que vai voltar, porque Ele ressuscitou, Ele pode voltar para nos buscar. Aleluia. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Para a gente encerrar, eu peço que o louvor se prepare. João capítulo 11, 25 e 26. Glória a Deus, irmãos. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém? Ele é a nossa ressurreição. Vamos colocar de pé. Amém, irmãos? É isso. Se nós cremos em Jesus, nós temos a vida eterna.
Vamos viver isso, vamos proclamar isso, vamos semear isso. Vamos orar por isso, para que outras pessoas creiam. Vamos ser instrumentos de salvação. Vamos fortalecer a nossa fé nisso. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Nós já vencemos, irmãos, nós temos a vida eterna. Irmãos, nós vamos agora adorar mais um pouco ao Senhor. Depois nós vamos nos preparar para a Santa Ceia. Que dia extraordinário para nós ceiarmos com o Senhor, amém? Santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, Cordeiro Santo de Deus, te exaltamos. Tu és digno. Te exaltamos. Vamos subir o nosso louvor a Ele nessa noite. Suba a sua adoração a Ele nessa noite. Só Ele é digno, 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 digno. Nós te exaltamos, Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos, não outro igual. Te exaltamos.
suba-te nossa adoração. Dia e noite 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 suba-te. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tudo, 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 tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, ó Pai. Consagramos, Senhor Deus, essa bebida, esse alimento a ti. Nós queremos te exaltar, Deus, amado Jesus Cristo. Te dar graças, Pai, de podermos ter a oportunidade de termos a comunhão contigo. Nós, Senhor Deus, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Sara-nos, Deus. Traz cura sobre a tua igreja. Liberta-nos, ó Pai, por completo. A tua palavra nos diz que nós fomos livres para vivermos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Santifica teu povo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Irmão, você que vai cear, levanta sua mão. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos.
Todos receberam, irmãos? Alguém que não recebeu ainda lá atrás? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Participamos do corpo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participamos do sangue. Obrigado, Jesus, pela bênção, Senhor, de estarmos contigo, pela bênção da comunhão, pela bênção da família em Cristo. Nós, Senhor, queremos, ó Pai, partir para o período de encerramento desse culto, Deus, nos alegrando na Tua presença, porque nós temos o motivo que nós temos, Senhor, ele é de sobra, Pai. O motivo que nós temos, Senhor Deus, é aquele que dissipa toda a treva. O motivo que nós temos é aquele que venceu a morte, é aquele que gera a vida, é aquele que ressuscita os mortos, é aquele que traz cura, é aquele que traz libertação, é aquele que dá vida e vida em abundância. O motivo que nós temos é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O motivo que nós temos é aquele que se humilhou por nós, é aquele que nos pega pela mão, assim como pegou Pedro, é aquele que não nos deixa afundar, é aquele que ama, é aquele que é misericordioso, é aquele que traz o pecador para si, para curá-lo, para salvá-lo. O motivo que nós temos é aquele que gera a vida. Eu quero orar, Senhor, essa noite uma oração, crendo, Jesus, o nosso Senhor, está aqui neste lugar. E eu quero orar para que todo casal que esteja, Senhor, tentando engravidar, para que todo casal, Pai, para que toda mulher que ter uma gestação, gerar um filho, no nome de Jesus, gere vida, Senhor. No nome de Jesus, gere vida. No nome de Jesus, gera vida, Deus. No nome de Jesus, gera vida, Senhor. Oh, Tu és o Deus da vida. Tu és aquele que dá a verdadeira água, para que verdadeiramente mate a nossa sede, o pão que verdadeiramente sacia a nossa fome. Tu és aquele que nos encontra, Senhor, sedentos em um poço. Tu és aquele, Pai, que alcança homens como Paulo, homens que perseguiam a Tua igreja, que falavam mal. Tu és aquele que transforma, aqueles que tira as escamas dos nossos olhos, aquele que nos dá dons. Creia, irmão, creia. O Senhor é aquele que quer dar dom sobre a sua igreja, que continua derramando dom sobre a tua igreja. Deus é aquele que restaura a nossa família, que restaura os casamentos. Deus é aquele que salva os filhos. Senhor Jesus é aquele que tira os filhos da drogadição. Eu creio, Deus, pelo amor de Cristo Jesus, pelo amor de cada pai manifesto em Cristo, pelo amor de cada mãe. Liberta, Senhor, da prostituição, da drogadição. Oh, sim, Jesus. Santo és Tu, Deus. Irmãos, alguém aqui essa noite quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Alguém aqui quer fazer uma oração de renovo, entregando a sua vida para Jesus? Você pode vir sozinho, você pode pedir para alguém, um líder, vir com você.
Você quer entregar a sua vida para Jesus, ou você quer renovar a sua aliança com Jesus? Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, que nunca fez essa oração, entregando sua vida para Jesus? Tem alguém que nunca fez, que quer fazer essa noite? Se você não quiser vir aqui na frente, pedir para você levantar a sua mão e alguém vai até você. Levante a sua mão e alguém vai fazer a oração com você. Vamos adorar Jesus mais um pouquinho. Seus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer tudo que tu é, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Como Maria, que está aos teus pés e dissestes: a ela esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes: a ela esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes: a ela esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes: a ela esta é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes: a ela esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes: a ela esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes: a ela esta é a boa parte, que nunca será
Glória a Deus, igreja. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Irmãos, você tenha uma semana extremamente abençoada na presença de Deus. Desfrute do nome de Jesus. Coloque em prática a palavra. Vamos lutar para ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe e vão na paz do Senhor Jesus.